Ciao tifoso bianconero, olá tifoseria, torcedor da Juve, bem tornado, bem-vindo ao Finestra Bianconera. Estou aqui para falar de Maurício Sarri. Maurício Sarri, bem-vindo você ao Finestra e bem-vindo Maurício Sarri à Juventus. Por que finalmente bem-vindo à Juventus, né? Por que você está falando isso, Mário? Bom, eu não sei se vocês viram a coletiva, a conferência stampa pós-partida, né, da Juventus contra o Spal lá fora de casa. Eu quis fazer esse vídeo à parte, na minha análise pós-partida do sábado, era apenas para falar do resultado e do bom desempenho da equipe e da mudança de postura da equipe, né, entre outras coisas, né, como por exemplo a atitude do time atacar de uma maneira diferente e o elogio ao Sarri ter mexido nas peças e ter feito o time da Juventus jogar como Juventus, se impondo, né, diante de um time da Spal que é muito aguerrido e não deveria estar em último lugar, sinceramente. Tem times piores que poderiam ocupar esse lugar na tabela. Bom, esse vídeo aqui feito exclusivamente para falar do Sarri, né? Bem-vindo Sarri, porque como eu disse a princípio, né, no início, o Maurício Sarri deu uma declaração de juventino. Ele deu uma declaração, foi o oposto daquela desgraça em Nápoles. Ele deu uma resposta e uma declaração de torcedor da Juventus, né? Então, hoje ele sabe o que é estar na Juventus. Por que eu estou falando isso? O que eu estou querendo dizer? Por que eu estou enrolando tanto? Nada demais. Eu não quis comentar o pênalti marcado contra a Juventus, porque eu até tenho dúvidas e até acho que o Rugani infantilmente cometeu lá o pênalti, houve um toque. Não discuto a marcação do pênalti, se existiu ou não. O que eu discuto é a maneira como foi utilizado o VAR, ou a VAR. Por que eu estou falando isso? Pela primeira vez na história do VAR, na história recente do VAR, um time tem um pênalti assinalado contra, né, sem o VAR estar funcionando. Que beleza! Foi através do ponto eletrônico, não é bem um ponto eletrônico, mas é como se fosse que quem tinha as imagens passou para o árbitro a narrativa do lance e ele marcou. Ou seja, era mais fácil ele dentro do campo, a velha maneira, sem VAR, ter a convicção e marcar o pênalti, ok. Agora, vai olhar o VAR não funciona e ficaram narrando o lance para ele. E aí entra o elogio ao Sarri. Ele falou assim, abre aspas, sou o primeiro técnico na história que vejo meu time ter um pênalti marcado dessa maneira sem o VAR funcionar. Imagino, ou fico imaginando, se fosse a nosso favor, a Itália viria abaixo. Fecha aspas. Complimente a Sarri. Finalmente uma declaração da Bianconero. Finalmente uma declaração da Juventino. Esse é o espírito. Eu estou feliz porque eu acho que se o Maurício Sarri começar a entender o que é a Juventus, isso vai motivá-lo internamente e óbvio que isso vai passar para o elenco. É isso que eu quero, é isso que eu cobro do Sarri. Porque a parte tática, a parte técnica, eu discordo de muita gente. Ele não usou o 4-3-3, por exemplo, e deu certo, né? E quando ele sabe jogar em outros esquemas, né? A parte tática eu não discuto, a minha cobrança dele é o incentivo, é o coração, é o pulmão. Ele tem que fazer o que o Chiellini faz em campo, ele tem que fazer nos treinamentos, na parte de incentivar a equipe. E esse tipo de declaração mexe com o time, mexe com os brilhos dos jogadores, e ele falou de uma maneira espontânea, ele não foi um discurso, né? Inclusive o Agnelli deu uma entrevista hoje pela RAI, hoje, dizendo, entre outras coisas, que agora o Maurício Sarri sabe onde ele está. Até o presidente percebeu, não é acho que não é pelo mesmo motivo, mas no meu caso, eu, Mário, me refiro única e exclusivamente a essa declaração do Maurício Sarri no sábado, né? E é verdade, se imagine se dão um pênalti para esse, né, a favor da Juventus. A Itália viria abaixo sim, né? Se contra a Fiorentina foi assim, na semana retrasada, com lances que podem até ser questionáveis, imagine marcar um pênalti para a Juventus sem o VAR estar funcionando. Mas é bom que aconteça essas coisas, a gente vai somando no campeonato. Queria destacar essa parte final do vídeo sobre essa polêmica de ter portão fechado ou não, ainda não está definido. 99% deve ser com portões fechados, o jogo de domingo, o derby dell'Italia.
Não vou entrar no mérito da questão de parar ou não o campeonato, das atitudes que devem ser tomadas contra esse vírus, mas, sem fazer muito alarme, existe sim um pequeno exagero, um alarmismo. Para quem não conhece direito a Itália, essa época do ano, por exemplo, muitas pessoas morrem por influenza, que é uma gripe comum. Ano passado, nessa época, 227 pessoas morreram. A maior parte delas já pessoas acima dos 60 anos. Então, esses primeiros casos de mortes que tivemos lá são pessoas que já estavam debilitadas e o vírus só piorou. Claro que existe a zona de perigo, que é a região do norte e a região da Lombardia, e isso é um problema que não me cabe. Acho que o governo tem que tomar suas decisões. Eu particularmente tenho uma opinião muito pessoal, eu acho que não deveriam abrir tanto as fronteiras, mas aí nós vamos partir para outro discurso que envolve política, e a política não me interessa por nada. Acho que não é legal fazer portão fechado, porém a gente tem que entender também que passar para uma outra data também fica complicado, já que tem Copa da Itália e Champions, e o calendário é mais estreito por causa da Euro. É uma decisão complicada, apesar de eu não achar legal e não achar nem um pouco interessante os portões fechados, até porque o Antônio Conte precisa ouvir aquelas vaias, né? Tira a peruca, tira a peruca! Ragazzi, importante é que a Juventus ganhou, está na liderança, e mais importante é que o Maurício Sarri falou que se o pênalti fosse a nosso favor, iam estar falando muita coisa. Esse é o espírito, Maurício. Agora eu faço os elogios, gostei. Depois da manhã tem Liga dos Campeões, vamos até a França e vamos jogar contra o Lyon. Devo fazer um vídeo logo na sequência, logo depois dessa partida. Ragazzi, De Ligt também deu uma declaração interessante, falando que está muito concentrado na Champions. Eu acho que aquele discurso que eu falava de virar a chave deve ter chegado no elenco. Eu espero que tenha chegado. Ci vediamo alla próxima. Curta o Finestra Bianconera. Curta também a página do Facebook do São Paulo Brasil, né? Nós que temos aí uma parceria com a 14 de julho, o maior e melhor rodízio de massas de São Paulo. Ci vediamo alla prossima. Fino alla fine, forza Juve. Grande Sarri!